Depressão, um sinal de esperança. É esse o tema da nossa palestra de hoje, começando esse Kairos sobre esse tema depressão. Depressão é uma doença. Primeira coisa que eu queria deixar bem claro para todos vocês, é doença, para desmistificar essa ideia que depressão é uma situação que às vezes as pessoas fazem para chamar atenção, que às vezes as pessoas fazem para se mostrar presentes, ou para procurar carinho. Ou muitas vezes até as pessoas pensam que é até frescurite de mulher, não é isso? Só que não, de jeito nenhum, quem pensa isso está absolutamente errado. Muitos de vocês perguntam para mim, Dr. Roque, você é cardiologista, você é clínico geral, você é cardiogeriatra, o que você tem que ver com depressão, né? Porque hoje a medicina é muito segmentada, né? Tem o médico que cuida do ouvido, tem o médico da garganta, tem o médico que cuida do ouvido esquerdo, tem o médico que cuida do ouvido direito, daqui a pouco vai ser assim. E um médico que cuida do doente de uma forma global, está se tornando raridade, não é? Graças a Deus eu sou da era romântica da medicina, onde a gente aprendia clínica geral, depois a gente fazia especialidade. Graças a Deus hoje eu sou um super especialista em cardiologia, eu faço cardiogeriatria. Mas eu não posso deixar de atender e de ver e de reconhecer as pessoas com ansiedade, com depressão. Porque além de tudo, a depressão é um fator que leva à doença do coração. Muitas pessoas deprimidas têm infarto e morrem. Vocês estão cansados de saber? Sabe aquele casalzinho que vive a vida inteira juntos? De repente morre um dos pares. Não demora 6 meses, o outro morre também, não é? Fica deprimido. Isso acontece na natureza também, com os animais, com os passarinhos. Então a depressão é doença. É uma doença real que todo médico tem que reconhecer. Principalmente nós cardiologistas, nós clínicos e os ginecologistas também. Porque, evidente, quando você tem algum sintoma de tristeza, sabe aquele aperto no peito, aquela tristeza, aquele mau humor, você automaticamente tudo vai se centralizar no peito, porque o coração é o centro de toda a afetividade. Então se você está sofrendo porque perdeu um namorado, porque teve uma perda econômica e começou a ficar triste, começou a ficar desanimado, começou a ficar deprimido, você começa a sentir batedeira, dor no peito, você vai procurar o clínico, você vai procurar o cardiologista, você vai procurar o ginecologista. Então é obrigação nossa reconhecermos a depressão. É um dos motivos que me fez começar a estudar a depressão. É um dos motivos que me fez começar a tratar de depressão já há mais de 20 anos atrás. Mas é doença. E hoje eu faço questão de mostrar para vocês quais as causas de depressão. Por que a pessoa tem depressão? Não é verdade? Geralmente a depressão vem como consequência de uma perda. Pode ser material, pode ser emocional, pode ser espiritual. Então a depressão pode ter uma origem no corpo, pode ter uma origem no psiquismo e pode ter uma origem no espírito também. Veja bem, a gente sempre ouve falar de quando você tem uma perda amorosa grande, às vezes quando se desfaz um casamento, quando tem uma quebra financeira, a pessoa entra em depressão, né? A pessoa se retrai, a pessoa fica deprimida e pode até morrer por causa disso. É a frase que todo mundo fala, né? Morrer de amor, por exemplo. É uma forma meio simbólica, mas é real, reflete a verdade. Mas você pode ter uma depressão que acontece uma vez na sua vida só. Como essa, teve uma perda afetiva, uma perda econômica, e pode ter uma depressão que é crônica, que acompanha você pelo resto da vida. Essa depressão que nós chamamos de circunstancial é daquele momento. Então o sujeito tem lá, perdeu o emprego, fica em casa, começa a ficar triste, começa a perder o prazer pela vida, começa a perder o prazer pelas coisas que ele fazia antes, de repente começa a perder o apetite, tem alguns que aumentam o apetite, tem alguns que emagrecem, tem outros que não, mas isso é um momento, você vai, procura o médico, veja bem, procura o médico, como diz a palavra de Deus no livro do Eclesiástico 38.
procura um médico, o médico que vai começar o seu tratamento. Pode ser que precise procurar um psicólogo, você precisa de uma orientação espiritual também, mas isso vai ter um certo tempo. Depois de 1 ano tomando remédio, por exemplo, a pessoa pode parar a sua medicação por ordem médica e a coisa passa. Então é uma depressão que aconteceu por uma determinada causa. Mas tem pessoas que trazem consigo um gene, sabe? Aquela coisa do DNA, aquela coisa familiar que leva à depressão. Então, famílias de pessoas deprimidas. Quer dizer, a pessoa nasce com o gene para ter a depressão. E quando acontece uma perda, aquilo aflora. Então são pessoas que são normalmente tristes, desde criança triste, sabe? Desde pequeno com tristeza, e vai a vida inteira. Geralmente é gozado, essas pessoas sempre procuram relacionamentos errados, sempre situações erradas, porque elas sempre veem as coisas negativas, sempre olham o copo, como disse, sempre mesmo mais vazio. Então esse tipo de depressão é uma depressão crônica que acontece. Agora veja só, eu sempre entendi e sempre li e raciocinei em cima do Evangelho, e sempre achei interessante uma passagem que tem em Marcos, onde da cura do paralítico. Está em Marcos, capítulo 2. Marcos 2, de 1 até 9, até 12. Então, Jesus ele está curando lá em Cafarnaum. De repente, as pessoas sabendo disso, né, correram para procurar Jesus. E aquela multidão em volta da casa impediu que um paralítico pudesse chegar até lá, que alguém levasse o paralítico. Mas os padioleiros, os amigos deles, foram tão impressionantemente amigos que arrumaram uma escada, abriram o teto da casa e colocaram o paralítico na frente de Jesus. Nesse momento, Jesus faz uma cura espiritual, quando ele fala: seus pecados estão perdoados. Depois ele fala para o paralítico assim: levanta, pega a tua cama, anda e vai para casa. Não foi assim que ele falou? Está bem em Marcos. Levanta, pega a tua cama e vai para casa. Realmente uma coisa que eu sei, levanta-te, está aqui em Marcos 2, 9. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Quer dizer, ele manda ele levantar, andar e ir para cá. Toma o teu leito. Eu nunca entendi direito essa passagem, porque assim, sempre estranho. Jesus, que era uma pessoa extremamente, impressionantemente inteligente, chegar para um paralítico, falar para o paralítico. Aquelas perguntas assim, que nós achamos até estranhas de Jesus, né? Que pergunta: você quer que te cure? É evidente, está ali, ele quer, lógico que quer. Mas ele tem que ouvir a pessoa dar o seu sim. Depois ele fala: pega o teu leito e vai para casa. A última coisa do mundo que uma pessoa que está numa cadeira de rodas, que está num leito, faria, seria, depois que você levantar, você não queria nem ver de perto mais o seu leito, a sua cadeira de roda, não é? Meio paradoxal isso, não é, Padre Joãozinho? Bem paradoxal. Uma pessoa chegar e falar: bom, você pega a sua cadeira de roda, você anda, você está normal, leva a sua cadeira de roda e deixa em casa, né, Nelson? Estranho, mas não. Se a gente achar, por exemplo, que a paralisia, a depressão é uma paralisia, e Jesus chega para você, ó, levanta, você está curado da sua depressão, anda, mas leva a sua depressão para sua casa junto com você, você vai entender que a depressão é uma situação crônica que sempre está com você. Deus nos cura da depressão através do remédio, através de medicamento, através do psicólogo, através de um milagre. Deus cura a depressão, mas Ele sempre diz: olha, você tem a depressão sempre contigo. Por quê? Porque é uma situação que veio com você. Você trouxe com você essa depressão. Você tem essa depressão no seu DNA. O que você mais importa, o que Deus nos ensina, é que nós não devemos deixar a depressão nos dominar.
Isso sim. Você tem a depressão com você, você que tem depressão crônica, que passa a vida inteira deprimido, essa depressão está com você. Você tem que saber a entender, a dominá-la. E é Deus que nos ensina a dominá-la. O encardido às vezes fala assim, olha, para de tomar remédio, que bobagem, você vai ficar dependente de remédio. Meu Deus, para que ficar, meu Deus? Encardido acho que não fala meu Deus, né, Nelsinho? Mas você ficar dependente de remédio, por que eu vou tomar faixa preta a vida inteira? Por que eu vou tomar remédio controlado a vida inteira? Eu tenho muita fé, eu ficar dependente desse remédio? Nunca. Isso é soberba. Isso é o pior dos vícios capitais. A mãe de todos os vícios capitais é a soberba. Você achar que você pode suplantar uma coisa que está dentro de você, que você trouxe no seu DNA. O que Deus nos ensina é que a gente pode dominar a depressão. A gente consegue transcender a doença. A doença jamais vem de Deus. Nunca. Se alguém ouvir falar que está sendo punido por Deus por doença, está absolutamente errado. Deus não trouxe doença para ninguém. Muito pelo contrário. Ele nos cura através do médico, através dos remédios e através da cura espiritual. Então, a doença não é de Deus. Deus não manda depressão para ninguém. Mas a depressão pode atingir qualquer um de nós. Pode atingir padre, pode atingir bispo, pode atingir papa, pode atingir rei, pode atingir rainha, quem for, cara pobre, cara rico, não interessa. A depressão é uma doença do ser humano. E hoje ela está mais frequente ainda. É impressionante como a gente vê pessoas deprimidas chegando no consultório. E não é que todo mundo chega no meu consultório com aquela depressão que não quer sair de casa. Não, chega no consultório com sinais cardiológicos, queixando de dor no peito, de falta de ar, achando que está tendo infarto, ou achando que vai ter um derrame. Mas por trás disso, vem aquele monstro que se chama depressão. É um verdadeiro Golias. É um monstro que vem por trás das doenças. E a gente tem que reconhecer, a gente tem que ver. Olha, para vocês terem uma ideia, a depressão é tão antiga que, se vocês forem no livro de Jó, no capítulo 3, de 24 e 25, no livro de Jó, Jó fala assim, olha, em lugar do pão tenho meus suspiros, e os meus gemidos se espalham como a água. Todos os meus temores se realizam, e aquilo que me dá medo venha atingir-me. Não tenho paz, nem descanso, nem repouso, só tenho agitação. Você quer pessoa mais deprimida do que Jó nesse momento? E o rei Davi, que teve momentos de depressão importantes, não é? Que ele fala no Salmo 54, palpita-me no peito o coração, invade-me um pavor de morte. Apoderam-se de mim o terror e o medo, e o pavor me assalta. Então Davi teve um quadro depressivo porque ele pecou contra o Senhor. Ele percebeu, ele caiu em si, entrou numa depressão. Então depressão acontece para qualquer um. O cristão pode ficar deprimido? Pode. Ah, mas doutor, não é possível. Aquela pessoa é tão santa, reza tanto, só faz o bem, nunca sabe, imagina aquela fulana ter pecado. Por que tem depressão? Tem depressão porque depressão é uma doença. É uma doença que tem uma relação bioquímica cerebral. No cérebro nós temos substâncias que fazem a alegria, que fazem a tristeza, que fazem o prazer. E na depressão essas substâncias ficam complicadas, de forma que quando é o momento de você ficar alegre, você vai ficar triste. Ou às vezes a tristeza é exagerada. Então tem serotonina no cérebro, que é essa substância, tem dopamina, que são essas substâncias responsáveis pela depressão. Por exemplo, a serotonina. Serotonina é uma substância do cérebro que no final da tarde, sempre ela diminui. É normal isso, no final da tarde os níveis de serotonina cerebrais começam a diminuir. É por isso que a pessoa deprimida não tolera o fim do dia. Você já viu isso? Já viram isso? Chega no final do dia, começa a cair o sol, começa a escurecer o dia, começa a pessoa a ficar triste.
e começa a sentir o pavor da escuridão, os pavores e os medos que vêm da noite. Então isso tem lógica, tem explicação. E a doutora Gisela vai contar para vocês, daqui a pouquinho, a alimentação que a pessoa pode usar para combater esse tipo de coisa. Então, por que a mulher come muito chocolate quando está deprimida? Não é verdade? Não é assim? Fica deprimido, corre no chocolate. A doutora vai explicar, não vou explicar isso, daqui a pouco ela explica para vocês. Mas, eu sempre insisto, e hoje eu estou lançando esse livro meu, Depressão, um sinal de esperança. Depressão, um sinal de esperança. É um nome muito polêmico, não é? Esse título é polêmico, né? Fala, puxa vida, sinal de esperança, a depressão? Não é estranho? Veja só, é polêmico, e quem fez o prefácio foi o padre Joãozinho, que está aqui hoje com a gente. Então, o prefácio feito pelo padre Joãozinho, depressão, um sinal de esperança. E por que um sinal de esperança? Veja só, a pessoa deprimida, ela não tem nada. Ela não é nada também. Ela não se sente nada. Ela não tem amigo. Ela não tem prazer pela vida. Ela não tem vontade de fazer nada. Ela não tem vontade de sair de casa. Ela não tem vontade de tomar banho. Ela não tem vontade de se alimentar. Ela não tem nada. Ela quer ficar trancada num quarto dentro, olhando para dentro de si. Essa é a grande esperança da depressão. Você aproveitar esse momento que você não tem nada, que você só tem a si mesmo, olhe para dentro de você. Você que está deprimido, que está passando por momentos de tristeza, por momentos de perda, aproveite esse momento. Olha para dentro de você, veja que tipo de metas você fez na sua vida. Às vezes a gente exagera, a gente faz metas exageradas, esperando dos outros coisas que não vão acontecer. Às vezes você está esperando que o seu marido traga flor para você todos os dias. Ele não é assim, você tem que entender isso, meu Deus. Você está esperando que o seu filho seja o melhor da escola, o melhor de tudo, uma pessoa espetacular. Não pode, não é assim. Não espere dos outros exageradamente. Não faça meta para os outros aquilo que você não tem lógica. Quando a gente exige dos outros demais, a gente pode se decepcionar com a pessoa, a gente pode entrar em depressão por causa disso. Você que espera que a sua filha fosse uma santinha, que não saísse de casa, de repente ela está na balada, está normal, na vida de todo mundo está aí. A única coisa que você tem que fazer é como Santa Mônica fazia, era rezar pela sua filha, que você não vai conseguir mudar isso. Você não domina isso. Então não crie metas exageradas. Financeiras também. Quantos e quantos criam situações econômicas que eu vou conseguir. Aquela teoria do ter, né? Do vencedor americano, do winner. Eu tenho porque eu vou ganhar, não posso ser loser, eu tenho que ser o maior, eu vou conseguir. Então o cara se mata de trabalhar, entra em financiamento, compra um carro que não pode comprar, exagera, de repente o cara está desesperado, doido. Aí ele perde o emprego, cai tudo, entra em depressão. Eu tenho um paciente que inventou de comprar um carro, um Camaro amarelo, porque ele viu na televisão que o Camaro amarelo, ele podia passar o bonitão e começar todas as meninas saírem com ele. Quer dizer, aquele negócio de você ser o melhor, né? Para ele, não para os outros, que ele queria ser o bom. Tudo bem, só que ele não conseguiu comprar o Camaro amarelo. Ele se matou de trabalhar, não conseguiu comprar o Camaro amarelo, apareceu em depressão. Então, você veja só, isso tudo parece brincadeira, né? Parece brincadeira essa história toda do Camaro amarelo, mas acontece. Às vezes a gente cria assim, metas que são impossíveis e a gente tem que aprender. Na verdade, é aí que vem a graça de Deus. A gente tem que ter metas na vida, a gente tem que ter metas para progredir, a gente tem que ser melhor sempre, a gente tem que crescer na vida. Mas essas metas você tem que ter o bom senso e a sabedoria de Deus, senão vem a doença depois. Mas como é que eu vou reconhecer a depressão? Como é que eu sei que eu tenho depressão? Nesse livro aqui, olha,
eu tenho um capítulo que mostra que tem um questionário que eu faço, que é justamente o mesmo questionário que eu uso no consultório. Porque não existe vamos dizer assim, um exame clínico, normal, prático, que a gente faça para saber se a pessoa está deprimida ou não. Existem escalas, quer dizer, perguntas que a gente faz. E nesse livro eu coloquei esse questionário que eu faço no consultório, para vocês justamente entenderem e verem como é que está o grau de depressão. Então, a primeira pergunta do livro é tristeza, com relação à tristeza. São 4 perguntas que a gente responde. Primeira pergunta, não me sinto triste. Sinto melancólico ou triste. Terceira, estou triste o tempo todo e não consigo sair disso. Estou triste e infeliz, isso é extremamente doloroso. Estou tão triste e infeliz que não consigo suportar. Então são perguntas e você vai dando um ponto, um número. E no final das 30 perguntas que tem, você tem uma nota. E aí vai dizer, olha, se eu tenho depressão, não tenho, através disso aqui. É um teste que ajuda no diagnóstico da depressão. É claro que a depressão clássica é muito simples, qualquer um faz o diagnóstico. Mas não é certo você falar, hoje eu estou com depressão, sabe? Hoje eu estou meio deprê. Não, você está hoje com humor deprimido, você está de mau humor, não de depressão. Porque para você ter depressão, você tem que ter, em primeiro lugar, humor deprimido. Aquele cara que levanta de mau humor, chutando todo mundo, e o mundo está muito ruim. Mas, além desse mau humor, que deve persistir por mais de 2 semanas seguidas, não é um dia só, a pessoa tem perda da vontade de fazer, de viver. Tem perda da concentração. Começa a fazer um negócio e não termina. Faz uma coisa, para pela metade. Terceiro, insônia. Ou não dorme, pega no primeiro sono, depois da novela, né, que infelizmente muita gente assiste novela ainda, né, lamentavelmente. Eu não admito cristão assistir novela, padre. Não acredito que cristão possa assistir aquelas porcarias de novela. Então, depois do jornal, do jornalismo da Canção Nova, né, a pessoa vai deitar, dá aquela dormidinha, ou depois do programa do padre Fábio de Mello, ou depois do programa do Márcio Mendes, do Trocando Ideias, dá aquela dormidinha e acorda meia-noite, meia-noite e meia, e não consegue dormir mais. Fica com a cabeça a mil, pensando um monte de coisa, e geralmente só pensando besteira, só pensando porcaria. Essa é a hora que o encardido vai direto, faz a pessoa lembrar das coisas que aconteceram, e a gente só se lembra de coisa ruim, né? Ninguém lembra de coisa boa, né? Porque é lógico, o demônio encardido, ele só mexe no nosso inconsciente, fazendo a gente recuperar as coisas ruins e viver aqueles momentos ruins, que ele gosta que a gente sofra. Ué. Então isso acontece. Ou a pessoa tem sono demais. Existe um tipo de depressão que chama-se depressão atípica. É a pessoa que consegue trabalhar durante a semana, normalmente, com muito esforço, né? Porque tem que ganhar dinheiro, tem que viver, mas chega no sábado, domingo, fica deitado, dormindo, muito sono, e comendo só massa e doce. É aquela moça, aquela senhora, que só quer comer massa e doce no final de semana. A menina trabalha a semana inteira, sábado, domingo, fica deitada, comendo e dormindo. Eu contei num dos livros meus, a história da gordinha deprimida. Está aqui nesse livro, olha. Primeiro livro meu, Milagres que a Medicina Não Contou. Esse livro eu escrevi em 2002, e graças a Deus hoje tem mais de 450 mil exemplares publicados. A gordinha deprimida, que eu conto a história dela, é justamente esse tipo de depressão atípica, que é muito comum nas mocinhas de hoje. Muito comum. Para mim, olha, hoje tem muita depressão por conta da falta da família, basicamente. Basicamente isso. Primeiro porque se perdeu a razão de viver, né? A existência está perdendo a razão. O sentido de vida está desaparecendo. Porque tudo é tão rápido, tudo tão efêmero. A pessoa, por exemplo, você dá para uma criança um brinquedo, ela já joga fora, já quer um outro que saiu na televisão mais novo.
Você compra um computador, hoje, no dia seguinte já sai um mais novo, então você já vai e troca o computador, o iPad 1, 2, 3, 4, 5, né? E todos são mais ou menos iguais. Toda a mídia nos impele a ser consumista. Esse consumismo, esse capitalismo exagerado, esse capitalismo selvagem que a gente tem hoje, nos faz viver só o amanhã. Vive na expectativa de alguma coisa nova que vem pela frente. E o presente você não vive. Criando um vazio existencial impressionante. Impressionante. A pessoa que não tem Deus, que não preenche o seu interior, o seu vazio com Deus, sofre muito mais da depressão. Como eu disse, a depressão é uma doença que vem, pode ser genética. Mas se além de você ter uma predisposição genética para ter a depressão, se você é vazio por dentro, se você não tem Deus dentro de você, você sofre muito mais a depressão do que aquela pessoa que tem Deus dentro de você. Nesse livro Depressão, um sinal de esperança, eu falo sobre depressão espiritual. Muitos vão achar estranho, né? A depressão espiritual. E quando a gente fala espiritual, o pessoal já pensa em espiritismo, já não tem nada a ver. A espiritualidade é uma dimensão humana. Nós temos a dimensão física, uma dimensão psíquica e nós temos uma dimensão espiritual. E é através dessa dimensão espiritual que a gente se conecta com o sagrado, que é o nosso Deus, que é Jesus. A depressão pode começar nessa parte espiritual também. E a gente vê isso acontecer com frequência nas pessoas que são religiosas. Porque, sabe, com essa necessidade de querer ser, às vezes, o melhor religioso, de querer criar dentro para você uma meta exagerada, não, vai ser o melhor, vou ser o melhor padre, eu vou ser o melhor não sei o quê, vou ser a pessoa mais santa. Nessa expectativa toda, você pode ver que, como você não atinge aquilo, você pode cair em depressão. E às vezes, você se pergunta, quando acontecem problemas na nossa vida normal, a pessoa espiritualizada, que tem Deus, pergunta, Deus me abandonou? Não é essa a pergunta que faz? Isso está acontecendo porque Deus me abandonou? Estou sendo punido por causa de um pecado que eu cometi? Estou sendo punido porque eu ainda não tenho aquela devoção que eu deveria ter, eu deveria ser muito mais fiel, deveria ser muito mais devoto, deveria ser muito mais santo, estou sendo punido por isso? Será que Deus me ama? Essa é a pergunta que as pessoas fazem. As pessoas que estão religiosas, ou nós, qualquer um de nós que tenha fé, que viva realmente o Evangelho, numa situação de doença, a gente pode começar a pensar isso. Minha igreja me abandonou. Ou se não, fazer o que acontece, que eu acho um absurdo. O diabo é responsável por isso. Quer dizer, tudo é o diabo responsável. A gente não é responsável por nada. Nós somos bonzinhos, santinhos. O diabo que vem lá e faz a gente fazer isso, aquilo. Quer dizer, tudo isso vem na cabeça das pessoas. Isso leva à depressão espiritual, de origem espiritual. Agora, eu escrevi um capítulo que eu achei interessante também, que foi a cura pela palavra de Deus. É o último capítulo desse livro, Depressão, um sinal de esperança. Deus curando a depressão através da palavra dele. Mas claro, veja só, não cometam a imprudência de deixar de tomar remédio por conta de bênção. Não façam essa idiotice. Deus mesmo fala. Eu faço questão todas as vezes que eu falo sobre tratamentos, e não só depressão, hipertensão arterial, pressão alta. Você não pode parar de tomar remédio porque você foi recebeu uma bênção, coisa assim, e vamos dizer, o coordenador do grupo de oração falou, tome conta da bênção, você está curado em nome de Jesus. Você está curado porque você está tomando remédio, meu Deus. Não faça essa bobagem. Eu já vi paciente meu, que era coordenador de grupo de oração, que chegou um dia, voltou depois de alguns meses, dentro de uma cadeira de roda, teve um acidente vascular cerebral, um derrame. Voltou,
está não conseguindo falar direito, babando, boca torta, não conseguindo andar na cadeira de rodas. Aí, doutor, eu fui no grupo de oração, e no grupo de oração disseram que eu estava curado em nome de Jesus. Tome posse da graça, que fala, né? Ele tomou posse da graça, só que o burro não entendeu que a posse da graça era tomar remédio. Parou de tomar remédio da pressão, teve um AVC e ficou daquele jeito. E depois ele vai dizer que Deus é responsável por aquilo. Vocês acham? Deus não responde. Deus, ao contrário, Deus ensina para a gente certinho. E nós temos o livre-arbítrio de seguir ou não o que Ele ensina. Então não para de tomar remédio, só se o médico te mandar tomar. Pressão, de colesterol também, mesma história. Para que eu vou tomar remédio de colesterol se eu não sinto nada? Claro que você não sente nada. O dia que você sentir alguma coisa, não adianta mais você tomar remédio, já era. Você já teve infarto, teve AVC. Ah, mas o colesterol, eu ouvi dizer que o colesterol alto é bom, que remédio tem... Olha só a teoria da conspiração que a gente ouve por aí na internet. A internet é uma coisa maravilhosa, mas também você precisa ter bom senso. A teoria da conspiração, inventaram o remédio para que a indústria farmacêutica vai faturar em cima, vai ganhar dinheiro, não precisa tomar, vamos tomar remédio natural, vamos tomar remédio de planta, ou vamos fazer qualquer coisa, é alternativa. Negativo, não faça isso. Se o médico mandou você tomar aquele remédio do colesterol, você tem que agradecer a Deus a existência do remédio, que toda a ciência vem de Deus e o homem prudente não despreza os medicamentos, está aqui na palavra. E você tem que dar graças a Deus que o remédio não te deu efeito colateral nenhum. Então, às vezes as pessoas falam, por que eu vou tomar isso aqui se eu não sinto nada? É claro que você tem que tomar, para evitar a prevenção. Hoje a medicina é preventiva. Então, não fique escutando conversa de comadre, nem conversa de Dr. Google. Sabe o Dr. Google, o que é? O cara vai na internet, no Google, e faz as perguntas. Lá parece coisa boa, parece coisa ruim. Se você tem médico, você pergunte para o seu médico se você pode parar de tomar um remédio ou não. Não faça as coisas da sua cabeça. E olha, antes de uma doença, está aqui na palavra, olha. Oferece, Eclesiástico 38, 11. Oferece um incenso suave e uma lembrança de flor de farinha. Faze a oblação de uma vítima gorda. Isso quer dizer, reza. Em seguida, dá lugar ao médico, porque ele foi criado por Deus. Que ele não te deixe, pois sua arte te é necessária. Olha, dê lugar ao médico. Primeira coisa no momento de doença, reza. Oferece a doença a Deus. Em seguida, dá lugar ao médico, porque ele foi criado por Deus. Que ele não te deixe, pois sua arte é necessária. Olha só como, eu acho que é até forte demais o Eclesiástico. Virá um tempo em que cairás nas mãos deles, e eles mesmos rogarão ao Senhor que mande por meio deles o alívio e a saúde ao doente, segundo a finalidade de sua vida. Olha que coisa muito bonita. Eu acho que você, meu amigo que está me vendo aqui hoje, se tem alguém aqui, se você é médico, você devia ter esse eclesiástico na sua mesa, que a maior honraria que nós recebemos de Deus, está aqui. Deus mandando a pessoa, na hora da doença, primeiro fazer uma oração, oferecer a doença. Tudo bem, você vai no grupo de oração, você recebe a bênção, você vai na adoração do Santíssimo, entregar ao Senhor, pedir a Deus que te dê um médico correto para você. É isso que tem que fazer. Depois, vai ao médico, que ele foi criado por Deus. E você vai cair na mão dele. Às vezes você tem uma doença crônica, como uma depressão crônica, que você vai ter que ir no médico a vida inteira. Você vai ter que tomar remédio a vida inteira. E dá graças a Deus você conseguir viver normalmente com o remédio. E os médicos mesmos rogarão ao Senhor que mande por meio deles o alívio e a saúde ao doente, segundo a finalidade da sua vida. Eu acho isso fantástico, Nelson. Isso é para nós médicos, é uma coisa... Porque nós cuidamos da obra-prima de Deus. Isso que eu acho bacana, que todo colega, todo médico devia pensar. Porque Deus que fez o corpo humano, né?
Esse corpo humano que é uma maravilha, que é um espetáculo, por mais que tente se recriar, a humanidade não consegue fazer igual. A gente que vive, eu que vivo de perto, vendo as coisas acontecerem, você vê a presença de Deus todos os dias, a todo momento. É só uma questão de você tirar a trava dos olhos que às vezes as pessoas têm. De repente você precisa cair do cavalo, como caiu Paulo, para você aprender as coisas. E Deus está presente em todo momento, a gente vê a presença dele, a gente sente a presença dele. Esse corpo é maravilhoso. Ninguém consegue recriar, a gente faz transplante cardíaco, a gente faz tudo, mas não consegue fazer igual. E Deus fez o corpo de uma forma com tanto carinho, é tão bom o nosso corpo humano, que Ele escolheu o corpo humano para encarnar o Filho dele. Ele mandou o Filho dele no nosso corpo. É um corpo igualzinho o nosso. O corpo de Jesus é exatamente igual ao nosso corpo. Não tem diferença nenhuma. Então, se Deus escolheu aquele corpo para Jesus, que é igual ao nosso, olha a importância do corpo humano. Olha a importância do profissional de saúde cuidar. Olha a importância de nós que tratamos, que cuidamos do corpo humano, a importância da gente perante Deus. Porque Deus nos fala, Ele manda as pessoas doentes procurarem os médicos. Então veja só, vocês, às vezes a gente ouve coisas erradas por aí, a gente ouve teorias de conspiração, a gente ouve um monte de bobagem, que ficam falando, não, para quem ir no médico? Você vai lá, você vai ganhar remédio. Ué, você vai no médico para quê? Para se curar. Não, para que eu vou fazer exame? Por que eu vou fazer exame para encontrar alguma coisa? Não é isso que falam? Não é? Eu vou lá no médico, ele vai me pedir um monte de exame e vai me achar com um monte de coisa. Ainda bem, né? Graças a Deus, louvado seja Deus que acha. Tomara que ache alguma coisa que tenha cura. Tomara que você não demorou tanto de procurar o médico, que aí depois fala, meu filho, terminal não tem o que fazer. Tomara que você tenha procurado o médico a tempo. Mas, continuando a falar de depressão, tem um tipo de depressão que realmente eu acho que grande parte do público presente aqui, grande parte de você que me acompanha pela TV Canção Nova, que nos acompanha pela rádio, que nos acompanha pela internet, deve ter e deve saber. Depressão e menopausa. Menopausa é uma situação triste, né? Então, olha, a mulherada tudo fazendo assim aqui. Ó. A grande parte daqui já deve estar na menopausa, né? Seguramente. Levanta a mão, vamos ver, levanta a mão. Olha aí. Porque, olha lá. Mas é duro, né? Aquele calorão da menopausa é terrível, né? Eu vi alguém levantar a mão também aqui? Tá bem. Então, aquele calorão da menopausa, aquele fogacho é uma coisa terrível. Parece que colocam você dentro de um forno e tiram, não é assim? Aquele calor incrível, aquela sudorese, sua bastante. A pessoa começa a engordar, né? Depois dos 40 é um problema, né? Você come vento e engorda. Aí uma senhora chegou para mim no consultório e falou, doutor, eu não sei por que eu estou gordo, eu não como nada, doutor. Acho que vocês já ouviram isso, não ouviram essa história? Eu não como nada, doutor, como é que eu engordo? Olha só como deve ter alguma coisa, que tem algum gene, alguma coisa familiar, ou alguma coisa, deve ser alguma coisa que está acontecendo. Sabe o que eu respondo? Minha senhora, a senhora já assistiu o filme da Segunda Guerra Mundial? Sabe aquele campo de concentração? Tem gordo lá? Não tem, né? Não tem gordo em campo de concentração. Então é lógico que a pessoa não percebe que come. Às vezes a gente fica tão tenso, e na menopausa é isso, né? A pessoa fica ansiosa, por causa daqueles fogachos, aquele calorão todo. A pessoa come e nem percebe que comeu, nem lembra que comeu. Às vezes você senta na mesa, ela senta na mesa, a cabeça pensando no problema com o filho, com isso, com aquilo, e levanta, e serve, e sai. De repente ela comeu e nem percebeu que comeu. Ou ela comeu antes do almoço, fazendo o almoço, né? Claro, vai sentar, não vai comer mais nada, já comeu o que tinha que comer, meu Deus do céu. Por isso que engorda. Toma Coca-Cola de monte, né? Toma refrigerante de monte, come aquele, como é que chama, doutora? Miojo, né? Aquela porcaria, miojo. Então, depois a doutora vai contar isso para vocês tudo. Vocês devem acompanhar o programa dela na TV Canção Nova, né? Que é o programa Mais Saúde, que é às sextas-feiras, da 1 a 1h30. Então, toda sexta-feira está lá a doutora falando das coisas que vocês podem comer, que ajuda você a emagrecer, que melhora bem.
Mas eu estou falando de menopausa. Menopausa é terrível. A mulher menopausada, ela aumenta de peso. E ela tem a depressão da menopausa, porque os hormônios femininos também regulam o humor. Então imagina só, depois dos 45 anos já começa toda, vamos dizer, a função, a finalidade feminina é a procriação. Então depois dos 45 anos a mulher já perde, já começa a diminuir o número de óvulos e ela começa a entrar em menopausa. Com isso os hormônios diminuem e vem então fogacho, calorão, dispareunia. Dispareunia é a dor durante a relação sexual, que a vagina fica seca, fica lisa. Porque normalmente a vagina é enrugada, para ela poder se dilatar durante o ato sexual. Mas com a idade, com a menopausa, ela vai ficando lisa, dura. Então, por isso que a mulher, durante a relação sexual, tem dor. E o homem tem que entender isso. É difícil para o homem. Porque a mulher, já veja só, a mulher está gorda, está feia. É verdade? Está feia, está gorda. Ela olha aquelas roupinhas que ela usava, que ela guardou, o vestido de noiva dela, olha, meu Deus do céu, não cabe nem na perna, né? Mas a vida é assim, o homem também fica assim, fica igual. Então ela já está nisso, já está deprimida, está chateada. O marido vai tentar a relação matrimonial, que é abençoada por Deus. Ela tem dor, então ela começa a fugir disso. Então os maridos têm que entender, as mulheres têm que entender. Existem medicamentos que ajudam, cremes e todos que ajudam, porque o ato sexual é a bênção de Deus, é Deus presente ali na união conjugal. E não pode ficar fugindo um do outro, tenta arrumar, tem remédio para isso, existe remédio para melhorar o apetite sexual masculino e existe remédio para melhorar o apetite sexual feminino também. Então, se existe medicamento, vamos usar, para a gente poder viver melhor, para evitar esses traumas. Porque a depressão na menopausa é muito triste. Olha só, a mulher vive a vida inteira pensando nos filhos, não é? Ela deixa de comer para dar para o filho. Ela deixa de comprar coisas para ela, para dar para o filho. Tudo, a meta, o objetivo de vida dela é o filho, são os filhos, é o filho. Aí os filhos crescem, os filhos se casam e vão embora de casa. Normal, a vida é assim. Vem aquilo que a gente descreve em psicologia, que chama-se síndrome do ninho vazio. Então a pessoa fica vazia por dentro, que tudo que ela tinha na vida foi embora. E esse vazio existencial leva à depressão. Por isso que eu digo para você que já está deprimida, que está começando a ficar em menopausa, você pode começar a ficar deprimida por conta disso, você vai procurar ajuda no seu ginecologista, mas não se esqueça da sua vida espiritual. Esse é o maior momento que você tem que preencher o seu interior com Deus. Não deixa de fazer aquelas 5 pedrinhas que Nossa Senhora pede para nós, nos pediu em Medjugorje, para a gente lutar contra o Golias da depressão. A depressão é um Golias. As 5 pedras, é o terço diário, a confissão. Confissão é uma coisa espetacular. Eu já vi pacientes se curarem de depressão após uma confissão. Eu já tive casos assim, Padre Joãozinho, eu já vi isso. Então não é balela, não é conversa de padre, não é conversa mole que fala em igreja, é verdade, eu já vi acontecer. É claro, a confissão é a coisa mais maravilhosa que tem. Eu não vou confessar porque eu vou falar para um padre. O padre é pior às vezes que a gente, mais pecador que a gente ainda. Mas o problema é dele, não é meu. Ele está cumprindo um papel ali naquele momento, ele é persona Christi, ele está fazendo o papel de Deus, de Jesus ali. Eu estou falando com Jesus, eu estou abrindo o meu inconsciente para Deus. Estou usando o padre ali porque é ser humano, precisa ter alguém para falar, precisa ter, sabe, precisa se personificar alguma coisa. Eu já vi pessoas se curarem de depressão após uma confissão. Eucaristia diária que Nossa Senhora pede. Jejum semanal que Nossa Senhora pede. E a quinta qual que é? Terço, leitura da Palavra de Deus. Leitura diária da Palavra de Deus. Eu não vou ler a Bíblia porque a Bíblia é um livro difícil de ler. Claro que é difícil. Se você não souber entender, se você não tiver uma dinâmica, não adianta ficar abrindo a Bíblia que nem tirar sorte, né? Abrir, eu vou ler aqui. Não. Existem livros que nos orientam, né? A leitura da Bíblia. O Padre Jonas mesmo tem um livro, né, Nelsinho? Que nos orienta, nos ensina a ler a Bíblia. Então, é uma coisa, ou se não, você quer ser mais simples,
mais tranquilo e para evitar tanto problema, pega o dia a dia da missa, sabe, essa liturgia diária, você começa a ler ali. Lê e reflite, medita em cima disso. Às vezes a gente lê a Bíblia, eu acho interessante, mesma coisa. A gente lê a Bíblia hoje, a gente entende de um jeito. Amanhã a gente entende de outro jeito, né? Porque a gente vai entender o que é aquilo que Deus quer nos fazer entender. Então vale a pena você meditar, ler. Então todo dia lendo a Bíblia, fazendo essas 5 pedrinhas, você consegue vencer o Golias da depressão. Uma senhora uma vez me falou que tinha 3 filhos e vivia exclusivamente pelos filhos. E me falou, olha doutor, olha a minha situação. Eu chego em casa, minha casa está vazia, enorme, tem 10 quartos, sei lá, uma coisa assim, tudo vazio, não tem ninguém. Tenho 3, 4 empregadas, eu e meu marido. Eu que tinha, aquela casa era uma maravilha, era uma confusão, todo mundo entrava e saía. De repente, não escuto um pingo, um pio dentro da casa. O pior ainda, tem o marido que está aposentado. A pior coisa do mundo é o marido aposentado em casa, não é verdade? Nossa, cheio de mania. E o cara tem que almoçar meio-dia em ponto, né? O cara não faz nada o dia inteiro, né? Mas se não colocar a comida meio-dia em ponto, é encrenca na certa. Aí o cara fica sentado, eu estou vendo alguns homens dando risada aqui, acho que deve ser verdade. De repente o cara chega na sala, põe o pezão na mesinha, né? Fica lendo o jornal. Mesinha de centro, fica lendo o jornal. A mulher fica... mulher não pode ver homem parado, né? Você já viu? Não pode. Mas o cara aposentado é pior ainda. Aí ela, doutor, minha vida está um inferno. Então o que ela fez? Chegou no dia das mães, ela resolveu convidar todos os filhos para ir para casa. Então no sábado ela já pensou, o Joãozinho não gosta de carne, eu vou fazer peixe. A Maria não gosta disso, vou fazer aquilo. Cada um, ela faz exatamente o que cada um gostava. E no dia, aí pegou, arrumou a mesa, pegou aquela toalha que estava lá, cheia de naftalina ainda daquela época do casamento, do enxoval, né? Toalhinha branca, tudo de renda, arrumou a mesa, colocou aquela louça das visitas, né? Tudo arrumadinho, bonitinho, copo. Chega a família todinha no dia seguinte, os filhos, os netos, né? Que ela gostava, as noras, as noras, né? Que é complicado, né? A mãe das noras... cachorro, toda a família, lotou a casa. Sentaram, evidentemente ela não sentou à mesa, né, porque ela foi servir o Joãozinho. Enquanto ela servia, os caras comiam, não é isso? E bebiam, comiam. De repente, 20 minutos depois, mamãe, vou embora que eu vou ver a casa, vou na casa da mãe da esposa. Mamãe, vou embora, papai vai embora. De repente ficaram sozinhos em casa. Não demorou, a alegria dela não demorou nem meia hora. E pior ainda, né? Cozinha lotada de louça para ela lavar. E pior ainda, o cara ainda dormindo no sofá da sala, roncando lá. Quer dizer, você quer vida melhor? Quer pior que isso? Não tem. Então, se essa mulher não tivesse Deus dentro, isso não é historinha de mentira, não, aconteceu mesmo. Essa senhora, eu mandei ela frequentar um grupo de oração, pedi para ela frequentar um grupo de oração em São Paulo, e lá ela teve um encontro pessoal com Deus. Ela continuou com o ninho vazio, ela continuou com depressão, ela continuou com menopausa, mas ela está firme na mão de Deus, firme segurando na mão de Jesus, suportando e tolerando toda essa diversidade. Mas é assim, a doença, às vezes, a gente tem que tolerar. Deus nos ajuda a transcender, a viver aquela doença. Olha, você quer mais situação que o Padre Léo passou? Você quer mais sofrimento que o Padre Léo passou? Ontem mesmo, Nelson, nós estávamos conversando com o Padre Joãozinho. O Padre Joãozinho é colega de turma do Padre Léo, né? da mesma ordem religiosa. E nós estávamos recordando quem era o Padre Léo, né? Eu conheci o Padre Léo talvez na melhor fase dele, que foi a fase de santificação pela doença. Então o homem realmente, como era o padre daquele jeito, passar todo aquele sofrimento, passou por tudo que vocês quiserem imaginar. E suportar e tolerar e levar aquilo, transcender. Ele mostrou para mim o que é transcender uma doença. Quando ele fez aquele buscar as coisas do alto, ele estava mostrando o que ele estava passando lá. Realmente, o que esse homem passou, poucos suportariam e tolerariam. E por sorte dele, por azar dele, eu não sei, ontem nós estávamos discutindo isso, por a gente conseguir, dentro de
de um hospital, de uma medicina muito avançada, conseguir métodos, tecnologia espetacular, nós conseguimos mantê-lo vivo por 10 meses, coisa que normalmente em 2, 3 meses ele teria morrido em outro lugar. Então não sei se isso foi bom ou foi ruim, mas por outro lado a gente sabe que esses 10 meses foram 10 meses de santificação daquela pessoa. Então, para a gente entender o que é doença, né, que a doença faz, se você está deprimido, você tem que transcender, tem que entender. Se está passando por esse momento, você tem que aproveitar, é uma esperança, é um sinal de esperança para você. Aproveite, olhe para dentro de você. Uma vez eu estava numa fase da minha vida assim, mais difícil, mais questionando, bem no começo da conversão, né, quando a gente começa a questionar, principalmente a gente que tem um raciocínio mais cartesiano, né, mais técnico, a gente começa a questionar muitas coisas. E mesmo com o Espírito Santo fazendo aquele fogo na gente, a gente questionava, eu questionava muitas coisas. Eu tive a sorte de ter um diretor espiritual, que foi o Frei Jorge da Paz, que me ajudou muito nessa fase inicial, nos ajudou muito, a Gisela e a mim, a questionar tudo isso. E numa dessas fases, e por atender os pacientes de uma forma diferente do jeito que eu fazia, né? Por reconhecer pessoas com depressão, eu comecei a estudar depressão, comecei a entender um pouco mais, e eu vi que na depressão a gente tinha 3 sintomas importantes. Ansiedade, não é isso? Aquilo que você fica num... Primeiro você não quer nem acordar no dia seguinte, né? Você fala, o que vai ser amanhã, né? Nossa Senhora, como é que vai ser? O que vai acontecer com minha conta bancária? O que vai acontecer com meu filho? Quer dizer, aquele medo do futuro, do amanhã. E tinha melancolia, aquela tristeza, como eu falei para vocês, baixava o sol, dava aquela tristeza, ou senão já acordava numa pior, já acordava ruim. Falei, meu Deus, já acordo ruim, já acordo triste, já acordo... O mundo não tem sentido nenhum. E um terceiro sintoma, situação que vem junto com a depressão, que é a culpa. Sentimentos de culpa. É impressionante como o deprimido tem culpa, se sente culpado de tudo. Primeiro, ele se sente culpado por ele estar doente e estar atrapalhando a família inteirinha. Segundo, ele se sente culpado de coisas que ele fez no passado. O passado aflora, a hora que ele acorda na madrugada, ele só fica com as coisas do passado. Por que eu fiz? Por que eu não fiz? Por que eu não deixei meu filho fazer aquilo? Por que eu não deixei? Quer dizer, os porquês, que são perguntas do encardido, não são perguntas de Deus. Então esses 3 sintomas, olha, ansiedade, eu fiz um triângulo, ansiedade, melancolia e culpa. Ansiedade a gente trata, eu dou remédio, você toma, você melhora da ansiedade. Melancolia, eu também trato, te dou remédio, você fica melhor, tem pílula. Hoje em dia tem medicamentos espetaculares, hoje em dia a gente conhece a bioquímica da depressão de uma forma diferente, que a gente pode abordar, através de medicamentos, vários pontos da depressão. Às vezes não melhora com remédio, a gente dá outro, a gente acerta aqui, acerta ali. Tem até no genoma, você faz exame para ver se não tem genética ou não. Quer dizer, é espetacular. Medicina é uma coisa maravilhosa e fantástica. Deus realmente faz, a ciência é uma coisa de Deus mesmo. Por isso que é tão bonita desse jeito. Mas tem um negócio que não dá para curar, não dá para resolver, que é culpa. Como é que a gente vai ter? Tem algum remédio que você dá melhor a culpa? Não tem. Como é que a gente pode tratar a culpa? Só através da graça de Deus que você elimina o sentimento de culpa. Só. Não tem. É só através da graça de Deus que você elimina a culpa. E nesse triângulo, eu estava lendo, na época, eu estava lendo a carta de São Paulo aos Filipenses. Paulo, preso lá em Filipe, preso que estava, escreveu para os Filipenses. Você imagina, naquela época, o que era uma prisão. A gente vê por esses filmes de época aí, que coisa horrível, né? Ainda mais um cristão preso, que era um revolucionário, né? E Paulo escreve lá para os Filipenses, não vos inquieteis, está em Filipenses, não vos inquieteis, entregai ao Senhor as vossas preocupações. Eu, quando estava lendo isso pelo meu raciocínio cartesiano, falava, não é possível, esse cara não é normal. Como é que pode um cara preso numa masmorra escrever, olha, não se preocupe, entregue para Deus suas preocupações.
Mas Paulo escrevia aquilo, e Paulo foi o baluarte do cristianismo. O cristianismo desenvolveu por causa de São Paulo, a grande parte por causa de São Paulo. E São Paulo fala, para a gente imitá-lo, para imitar Cristo. Fala, bom, por que eu não posso falar o que São Paulo está falando para mim mesmo? Não vos inquieteis, entregai ao Senhor as vossas preocupações. Isso é transcender, transcendência. O problema está aí com você, você está deprimido, você está chateado e tudo mais, mas você tem que entregar esses problemas para Deus. Você tem que entregar, você tem que saber, não o porquê que você está tendo isso, mas para que, de repente, é uma esperança para você sair disso tudo. A depressão é uma esperança para você suportar e suplantar esse problema. Nessa mesma carta de Paulo, está escrito assim, alegrai-vos no Senhor. Aí eu falei, aí pirou de vez. Aí Paulo pirou de vez. Imagine o cara preso, no dia seguinte, na hora seguinte ia ser morto, podia ser morto. Alegrai-vos no Senhor. Fala, como é que pode? Mas é verdade. A gente tem que nos alegrar. Não é essa alegria idiota de ficar dando risada, assistindo programa de televisão para dar risada, não. É a alegria interior de saber que a gente tem um Deus que vai nos curar. Isso que tem que ter. Essa alegria interior que a gente tem que ter, a certeza disso. E nessa mesma carta você vai ver São Paulo escrevendo, prescindindo do passado para viver o que te resta pela frente. É o maior exemplo que ele dá para nós, a maior terapia. São Paulo devia ser já o precursor de toda a psicoterapia do mundo, né? Não olhar para trás. Não adianta, se você olha para trás, você vira estátua de sal, né? E muitas pessoas falam, não, mas minha vida não vai para frente, eu não progrido. Claro, você vive o passado só, você vive só para trás. Sabendo que Deus nos libertou e nos deu misericórdia total, não tem que olhar para frente, viver o que te resta pela frente. O passado já foi. O passado não existe mais, você não vai reviver. Se você reviver o passado, você vai reviver todas as situações ruins, físicas, do passado. Quando você vive um passado, quando você começa a lembrar aquela mágoa, aquela coisa, o teu sistema nervoso central, o teu inconsciente, admite aquilo como atual e libera todas as catecolaminas, adrenalina e tudo mais, naquele momento. E você sofre, teu coração sofre. É por isso que as pessoas têm infarto quando assistem, às vezes, esses traumas e cataclismas universais, né? Ver cair lá o prédio lá das Torres Gêmeas. Quantas e quantas pessoas vendo isso na televisão não tiveram infarto e morreram? Uma vez aquele edifício Joelma que pegou fogo em São Paulo, eu tive um paciente meu, naquela época era recém-formado. Eu estava no 6º ano. Eu estava assistindo o incêndio lá, teve uma emoção forte, negativa, e pum, morreu. Então é por isso que a gente não deve ficar olhando essas coisas ruins. E por isso que eu falo que tem que olhar coisas boas. Mas agora eu acho que chegou o momento de a gente fazer uma oração. Eu vou pedir para o diácono Nelsinho, para você que está em casa, você que tem depressão, você que está passando por toda essa situação, chega perto da televisão. Vem perto da televisão, chega perto, que eu tenho certeza que Deus vai agir através do diácono Nelsinho em você. Que beleza poder ouvir um médico falar de Deus assim, não é bom? Você aplaudiu muito fraco, de aplaudir com toda a força do seu coração. E um médico com a formação, com a experiência que tem, podia falar. Há um Salmo 86 que diz assim, fala bem da situação que a pessoa vive. Eu falo e você reza comigo. Senhor, presta atenção. Senhor, presta atenção. Responde-me. Responde-me. Porque sou pobre e infeliz. Sou pobre e infeliz. Presta atenção, segura a minha prece. Presta atenção, segundo a minha prece. Pode ficar sentado com a mão no seu coração. Fique sentadinho. Sente-se com a mão no seu coração. No dia da angústia. No dia da angústia.
Levanta o meu clamor. Levanta o meu clamor. E tu me ouves. Mostra-me, Senhor, o teu caminho. Mostra-me, Senhor, o teu caminho. Para que eu caminhe na tua verdade. Para eu caminhar na tua verdade. Faz que meu coração tema o vosso nome. Tema o vosso nome. E põe a mão no seu coração. E rezando comigo, você fala assim: eu quero renunciar agora. Quero renunciar agora a tudo que não vem de Deus. A tudo que não vem de Deus. Quero pedir ao Senhor que me cure. Quero pedir ao Senhor que me cure. Lá na raiz. Lá na raiz. Desse sentimento. Desse sentimento. Ruim. Ruim. Que me faz mal. Que me faz mal. Que me faz doente. Que me faz doente. Eu quero renunciar. Eu quero renunciar. No fundo de mim. Do fundo de mim. A todo mal. A todo o mal. A esse sentimento de angústia. A esse sentimento de angústia. Tristeza. Tristeza. Depressão. Depressão. Que muitas vezes não tem explicação. Que muitas vezes não tem explicação. Eu nem sei de onde vem, Senhor. Que nem sei de onde vem, Senhor. Sei que Ele está ali. Sei que Ele está ali. Me incomodando. Me incomodando. Me machucando. Me machucando. Eu renuncio, Senhor. Eu renuncio, Senhor. A tudo que não vem de Deus. A tudo que não vem de Deus. E peço cura e libertação. E peço cura e libertação. Desse sentimento. Desse sentimento. O Senhor está curando você que muitas vezes se sentiu incompreendido. Quando eu falava, pessoas que falavam assim, isso é frescura, isso é chilique. E você sentiu uma solidão muito grande. O padre já falou isso da oração. Pediu o padre Gustavo, viesse também aqui. Padre Gustavo, vem aqui, por favor. Que o padre, quando rezava, ele dizia isso, que pessoas que sentiam, que parece que, quando falava assim, que ninguém sabia nada de você, mas Deus está te vendo. E eu fiz uma música que fala assim, inspirada no Padre Léo. O Padre Léo dizia que lá na roça não tinha depressão, só tinha panela de pressão. Depressão é uma doença que judia muito, muito da pessoa. Depressão maltrata a gente. Isso não é coisa boa. Tá comigo? Depressão é uma doença que judia muito, muito da pessoa. Maltrata a gente. Depressão maltrata a gente. Isso não é coisa boa. Vai comigo então? Depressão é uma doença que judia muito, muito da pessoa. Maltrata a gente. Depressão maltrata a gente. Isso não é coisa boa. Depressão só panela. Depressão só panela. Depressão panela. Depressão só panela. Depressão só panela. Depressão. O que faz com ela? Panela. Estou pedindo a Deus que... E uma das coisas que o Roque falou, que é uma substância que traz de volta o bom humor. Como é que chama a substância? Serotonina. Serotonina. Reza comigo. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aumenta a minha serotonina. Aumenta a minha serotonina. Eu nem sei falar esse nome direito. Mas se o doutor falou, aumenta a minha serotonina. Aumenta o meu bom humor, que tem destruído muitas vezes. O mau humor tem destruído muitas vezes relacionamentos, casamentos. Cura-me, Senhor. Liberta-me, Senhor, do mau humor. Depressão só panela. Depressão só panela. Depressão. Faz com o pé. Panela. Novo. Panela. Depressão só panela.
Depressão sopra nela. Depressão. O que faz com ela? Liberta-me, Senhor, do mau humor. Do mau humor. Liberta-me, Senhor. Liberta-me, Do Senhor, azedume. do azedume. Liberta-me, Senhor, Liberta-me, das Senhor, palavras carregadas das palavras carregadas de raiva. de raiva. Liberta-me, Senhor, Liberta-me, da Senhor, ansiedade. da ansiedade. E o Padre reza conosco também. Reze comigo. Liberta-me, Senhor, Liberta-me, Senhor, de todos os sentimentos negativos, de todos os sentimentos negativos. mágoa, Mágoa, ressentimento, ressentimento, ódio Ódio e desejo de e vingança. desejo de vingança. Liberta-me, Senhor. Liberta-me, Senhor. Senhor, que nesta hora abençoada, Senhor, que nesta hora abençoada, o teu sangue o teu sangue me lave me lave do alto da cabeça do alto da à cabeça, planta dos pés. planta dos pés. O teu sangue, Senhor, lave a minha mente de todo pensamento negativo. O teu sangue, Senhor, teu Teu sangue. sangue, Senhor, lave o meu coração de todo desânimo, tristeza, tristeza, melancolia. melancolia. O teu sangue, Senhor, Teu sangue, Senhor, me lave e liberte lave e liberta de todo o mal, de todo o mal, visível e invisível, visível e invisível, temporal e espiritual. temporal e espiritual. Lava-me, Senhor, com teu sangue Lava-me, Senhor, do e teu sangue. sopra sobre mim o teu espírito. Sopra sobre mim o seu espírito. Preenche todo o vazio interior, Preenche todo o vazio interior. para que eu possa viver Para que eu possa viver a partir deste dia a partir desse uma nova vida, uma nova um novo tempo um novo tempo com Jesus com Jesus e com Maria. com Maria. Amém. Deixa eu fazer Joãozinho também aqui. Deus deu a graça de fazer a abertura desse livro. E Prefácio. é um padre do prefácio. E um padre do Sagrado Coração de Jesus. E no coração começam muitas doenças, mas no coração também começa muita libertação. Creio que nessa partida do Dr. Roque, muita coisa Deus pôs no coração dele para rezar também por você. Então que o Senhor possa também, nessa graça que nos dá nesta manhã, ter um médico com a experiência do Dr. Roque Savioli. Ter aqui 2 sacerdotes, um diácono, todo o ministério de música, tudo propício para você ser tocado no coração. Quando eu tomei nas mãos os originais do livro do Dr. Roque, Depressão, um Sinal de Esperança, e ele me disse: você pode fazer a apresentação para mim? Eu achei muito estranho um padre apresentar o livro de um cardiologista, apesar de ser um padre do Sagrado Coração de Jesus, né? Mas aí eu fiquei pensando, como é bonito a gente ouvir aquele que é diferente. O padre ouvir o médico e o médico ouvir o padre. E me veio à mente, e por isso eu aceitei escrever essa apresentação, me veio à mente o episódio de Jesus, que era carpinteiro, portanto não entendia muito bem de pescaria. Na cidade dele, em Nazaré, não tinha mar. E um dia, na beira do mar da Galileia, sem conhecer muito bem aqueles pescadores, ele viu que eles não tinham pescado nada. E ele chamou Pedro, que era dono de uma empresa de pesca, e falou: você tem que pescar um pouco mais fundo, você está pescando muito na beirinha. E Pedro aceitou o conselho de Jesus e falou: olha, nós não pegamos nada durante a noite inteira, mas por causa da tua palavra, vou lançar a rede. Um pescador aceitou a orientação de um carpinteiro, e a pesca foi milagrosa. O milagre pode acontecer quando a gente aceita o conselho do diferente, quando o padre ouve o médico, e quando o médico ouve o padre, quando o diácono, o padre, né, ouvem uns aos outros. Vamos pedir ao Padre Joãozinho que faça uma oração, então,
Agora você fica em pé, estende sua mão aqui, em direção como quem quer receber essa bênção. E essa multidão que nos acompanha pelo Brasil afora, depois vai ser falado, você pode levar essa palestra para casa, para você passar para aquela pessoa, dar àquela pessoa que está sofrendo a depressão, você receber a bênção de Deus, encerrando este momento. Senhor, eu te peço neste momento a tua bênção. Nós que estamos aqui, todos os que nos acompanhem pela Canção Nova, queremos estar contigo no Monte Tabor, onde tudo é luz e transfiguração. Mas também com Pedro, Tiago e João, queremos estar contigo no momento da depressão, no momento do Getsemane, onde a tua alma ficou triste até a morte, sabendo que para além da cruz tem a luz. Portanto, invocando a intercessão de Maria e de São Bento, eu peço neste momento, Senhor, que a força da tua graça toque todos aqueles que de alguma maneira são invadidos por esta angústia até a morte, para que vejam uma luz no teu coração e na tua cruz. Crux sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, nunquam suade mihi vana, sunt mala quae libas, ipse venena bibas. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. CançãoNovaPlay.com. Assine já!